Oi gente, eu sou Mônica Cadorim, falando para o canal Apologia das Letras. Hoje eu vou falar para vocês sobre a questão da pesquisa de contextualização, especialmente para romance histórico. Bem, quando a gente vai começar a escrever uma história, a gente tem que saber onde que ela acontece. Hoje em dia tem muita gente que escreve fantasia, então é um trabalho assim de inventar mundos novos. Mas para quem escreve nesse mundo aqui que a gente vive, você tem que saber contextualizar, você tem que conseguir informar o leitor onde que esses personagens estão agindo. Quando é uma história que se passa no presente, bom, a gente conhece o presente, eu sei onde é que eu estou, em que tempo que eu estou, o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo, no caso aqui no Brasil, se a história for aqui no Brasil, é uma coisa que é mais fácil da gente passar para o texto. Agora, se você resolve fazer uma história que acontece no passado, sei lá, na Idade Média, século XVI no Brasil, tipo o meu romance que vai sair agora esse ano, Rio de Janeiro, século XVI. O que tinha nessa cidade? Tinha casa? Tinha barraco? Onde que ficava? Ficava na Zona Norte, na Zona Sul, no centro? Em que lugar? Né? Então, isso quando você trabalha com o Brasil até é uma coisa mais fácil, porque eu aqui no Rio de Janeiro, enfim, tá próximo de mim de qualquer forma, né, o local. Mas se eu resolvo escrever uma história, sei lá, em outro país, em outra época, a gente tem que fazer pesquisa. Tem mesmo, porque você tem que situar bem essa história. E é importante saber até mais coisas do que vai contar, porque os personagens têm que agir com naturalidade naquele ambiente. E se você não sabe muito bem como é que sei lá, se o terreno, a cidade fica num lugar montanhoso, fica no pântano, fica na beira da praia, é diferente. A forma como as pessoas são, como as pessoas se comportam, como é que elas andam pela cidade é diferente. Então você tem que saber contextualizar, né? Tem que pesquisar para conhecer isso e conseguir colocar isso na história. E tem uma questão que é muito interessante, que é a parte da história. Que, em geral, a gente, quando vai fazer essa pesquisa de história, a gente pega livros de história, tipo esses que eu tenho aqui, né? História história do Brasil, história de tratados da terra e gente do Brasil, história medieval, né? Você pega livros de história geral, até fazendo pesquisas mais específicas, depois história da cidade, tipo esse aqui, que foi ótimo para esse romance do século XVI, Conquistadores e Povoadores do Rio de Janeiro. Você trabalha com essa coisa das biografias, dos fatos históricos mais importantes. Tá, mas como é que você bota isso na história, né? E aí uma forma que eu descobri que é muito legal é você botar o seu personagem participando dos eventos. Porque aí você dá a verdade para a história, né? Não é uma história simplesmente que acontece no Rio de Janeiro no século XVI. É uma história em que o meu protagonista vem para o Rio de Janeiro para lutar ao lado do Estácio de Sá. Então, né, a conquista da cidade foi justamente até quando o Estácio de Sá morreu, e o meu personagem estava ali, quase que de braço dado com o Estácio. Então, é uma coisa que a ficção se mescla com a realidade. E aí o leitor, de repente, ele pode até se confundir, de nossa, mas será que foi assim mesmo? Aí você tem que ser fiel à história, né, ao fato histórico, ao que está nos livros de história, e ao mesmo tempo você, como você está lidando com o seu personagem fictício, você pode acrescentar alguma coisinha, né? E o fato de você estar contando isso numa ficção, né, num romance fictício, a parte da história, você está também ensinando ao leitor o que foi que aconteceu, né? Com a sua imaginação, com a sua linguagem, que é uma coisa que o leitor vai aprender mais com o seu texto romanceado, que às vezes com o livro de história. E aí eu me lembro bem também, essa do Rio de Janeiro, século XVI, e o último livro que eu acabei de escrever, que é São Paulo no início do século XX, e aí São Paulo não é a minha cidade, eu não conheço muito bem,
Então lá fui eu estudar história, geografia, e o início do século em São Paulo tem uns eventos assim super importantes e o meu personagem participou de todos eles. E aí é muito interessante porque chega uma hora que assim, eu não sei mais se o evento teria sido da mesma forma se meu personagem não estivesse participando. E aí essa impressão passa para o leitor. Então quando ele vai ler, ele vai entender dessa forma também, nossa, que coisa vívida, que coisa especial, o personagem está dentro da história real. E aí são umas coisas que causam mais empatia, né? Você acrescenta em verossimilhança a sua história quando você faz isso. E aí, não basta ler esses livros de história também não. Você tem que saber detalhes de vida cotidiana, né? Como é que as pessoas viviam? Tem alguns livros até que ajudam nisso. Esse tipo aqui, História da Vida Privada. Eles ajudam porque eles dão uma coisa a mais de como era a vida doméstica. Mas tem ainda uns sutis detalhes que eles não dão. Por exemplo, dificuldades que eu tive nesses dois particularmente. Quanto vale o dinheiro? Não é assim, qual é a moeda? Não. Qual é o salário de uma pessoa? Quanto que ganha esse do século XVI? Ele foi ser escrivão. Quanto ganha um escrivão por mês? Como é que você vai saber? Aí tem que pesquisar salários de outras pessoas, né? Tem que ir em documentos, não ficar só nos livros. Esse de São Paulo no início do século XX, eu fui procurar em jornais da época, anúncios classificados, né? Eu estive na Biblioteca Nacional, a moça me deu lá os rolos de microfilme. Em vez de eu ler quais eram as notícias, quais eram os fatos históricos daquela época, não, isso não me interessa, isso o livro me dá, a internet me dá. Quanto ganha um operário de fábrica? Quanto custa morar numa pensão? Quanto custa um almoço? Aí eu vou lá nos classificados e tem lá as ofertas de emprego, ofertas de aluguel de casa, oferta de venda de carro. E aí eu começo a ter uma noção de quanto que vale o dinheiro para aquela época. E aí, claro, né, a gente tem que arbitrar, a gente tem que decidir, tipo, a pensão do jornal está cobrando 70 mil réis. Então a dona da minha pensão, ela pode cobrar 50, 60, quanto ela quiser, mas ela não vai cobrar 2, porque 2 está fora de mercado. Se o preço é 60, 70, ela tem que ficar mais ou menos por ali. E aí eu consigo dar mais realidade à minha história. Então é um cuidado que a gente tem que ter, de, na hora de fazer essa contextualização, usar informações reais e colocar as nossas personagens para agir dentro da história, né? Quando o Duarte Correia ele vê o Estácio de Sá cair ferido, nossa, isso é uma coisa que dá realidade à história, porque a história é que Estácio de Sá caiu ferido, e aí meu personagem está vendo isso. Isso é muito importante, porque traz a realidade da realidade, né, da vida real, para dentro da ficção. Ajuda a verossimilhança. Outras coisas também que a gente tem que pesquisar, aí vai depender do tipo de história que a gente está escrevendo. Por exemplo, se você vai fazer uma história que a pessoa tem uma doença, você tem que saber quais são os sintomas, como é o andamento dessa doença. Por exemplo, eu tenho uma história que é na época da peste negra. O que é peste negra? Como é que se transmite? Como é que se tratava? Porque ainda por cima era lá na Idade Média, né? Como é que se tratava? Morria todo mundo? Alguns salvavam? Como é que morria? Né? Morria em pé, morria deitado. Como é que é esse processo todo? Você não precisa contar, né? Mas você tem que saber. Porque se a pessoa tem dor no pé, você não pode dizer que a pessoa está com dor de cabeça. Então você tem que dar as características corretas da doença que a pessoa tem. Se é uma questão mais, sei lá, psicológica, por exemplo, eu tenho um personagem com amnésia. Como é que é a amnésia? Nesse caso dele que eu precisava, isso é possível? Não é possível? Como é que trata? Não trata? A pessoa recupera a memória? Não recupera nunca? Como que é isso? Como é que é a patologia? Como é que ela se desenvolve? Como é que trata?
até para você de repente decidir não tratar, né? É uma alternativa também que você tem de dizer que a pessoa não teve acesso a nenhum tipo de tratamento, mesmo que existisse na época, e que aí a pessoa morreu porque não teve acesso a tratamento nenhum, embora existisse. Mas, infelizmente, os tratamentos que a gente conhece hoje, antigamente muita coisa não havia, ou era muito rudimentar, as pessoas morriam mesmo, é bem ruim. E aí, puxando a brasa para minha sardinha, uma outra coisa que é importante, quer dizer, que eu acho importante da gente colocar, da gente pelo menos saber um pouquinho, é a parte da história da arte, história das ideias. Quem eram os artistas importantes, o que eles estavam fazendo, porque de repente você tem um caso assim de essa história de São Paulo, início do século, simplesmente a Semana de Arte Moderna, né, de 1922. E aí, se eu tenho uma história acontecendo no início do século XX em São Paulo, eu tenho uma personagem que está lá, por que ele não vai à Semana de 22? É óbvio que ele vai, eu dei um jeito dele ir, é óbvio que ele odiou tudo, né, como a maioria da população que foi, mas ele foi lá. Então é um fato histórico que entra na minha história, e aí é uma coisa mais artística, né, não é política, economia, guerra, gripe espanhola, não é nada disso, é uma coisa de arte, que aí é minha referência. E então ele participa disso, saber quem são os escritores, de repente estão escrevendo livros, né? E você pode colocar o seu personagem indo ao lançamento de um livro com um escritor que existiu de verdade, ou existe, e aí é legal porque você dá essa coisa de realidade, traz para dentro da história, ajuda muito a verossimilhança, ajuda muito na empatia do leitor com a obra. Então é uma coisa assim que eu recomendo, esse cuidado com essa pesquisa de contexto, né? Não deixa de ser um contexto. Um cuidado que a gente tem que ter é que o contexto não tem que brilhar mais do que a história. Isso até é a recomendação de Stephen King, que eu falei aqui já no outro vídeo. Mas esse contexto é importante porque ele ajuda muito a dar a base para a história acontecer. Então eu recomendo todo mundo ter muita atenção nisso, pesquisar mesmo profundamente, ser quase especialista no assunto, parte de história, geografia, a história das ideias, arte, música, literatura, saber um pouco de psicologia, né, para tentar entender às vezes se o personagem é mau, é bom demais, né, esses extremos aí. Porque quanto mais a gente sabe, mais verdade a gente passa para a história. E aí acaba sendo uma história mais bonita, mais interessante, mais emocionante para quem está lendo. E essa é a minha dica de hoje. Eu sou a Mônica Cadorim, do blog Escrever Pra Mim, e falando para o canal Apologia das Letras.